nós, devemos começar a refletir, a pensar e a meditar sobre certos costumes que nós temos, certas crendices, certas tradições que a gente segue, ao longo de anos e anos, Então, vai tendo nas nossas mentes implantado, desde tempos e tempos aí, vai se implantando certos jeitos de se falar, certos jeitos de se crer, em Deus eu digo, Então vai surgindo modos, maneiras, fórmulas, arranjos. Então vai se acostumando. E a gente deve pensar, meditar e refletir se convém, se edifica, se está produzindo frutos, o que a gente diz, o que a gente crê, por onde a gente anda, onde a gente se assenta, a quem a gente segue, se isso está surtindo efeito, se está sendo tudo em vão. Nós devemos pensar se muitas das coisas que a gente diz, que a gente fala, que a gente diz que crê, que a gente segue, será que não está sendo em vão? Não está produzindo fé com obras, não tá frutificando. Diz que a fé sem obras é morta. Então nós devemos pensar, o que seria essa fé sem obras? O que seria? É porque a gente tem que conhecer os verdadeiros sentidos de tudo, as suas profundidades. Nós pensamos que simplesmente se lê ali uma palavra de Deus ou se ouve falar, e é daquela forma. Mas não é. A gente tem que pôr uma coisa na nossa mente, que nós temos que passar por um transformar e um renovar do nosso entendimento, das nossas mentes, Diz que para a gente conhecer a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus, a gente tem que fazer o quê? Prestar a Ele um culto racional, Que é passar por esse transformar do renovar de nossas mentes, é passar por esse renovar do nosso entendimento, prestando a Ele o culto racional, que seria nós mesmos estarmos ali nesse meditar, nesse pensar, nesse observar, Nós. Porque muitas vezes caímos em armadilhas, somos guiados por sedes, porque muitas vezes ficamos ali nos enganos, nos costumes humanos, nos padrões, nas tradições, nas religiosidades. Por que isso vai ocorrendo com as pessoas? E às vezes, pessoas inteligentes, pessoas cultas, pessoas de um bom conhecimento, de estudos. E a gente não para pensar. Às vezes a gente não raciocina, verdadeiramente. A gente não pensa, não reflete. Vamos se dizer assim, Somos inteligentes, somos cultos, Temos raciocínio, temos cérebro, temos pensar, temos como meditar, como refletir, como questionar, como ter curiosidades, mas às vezes as pessoas não param. A gente não pode acreditar, vamos se dizer assim. Tem esses costumes aí, falar em nome de Jesus, Mas aí a gente começa a falar uma coisa, mas em nome de Jesus vai dar tudo certo. Aí ele faz uma oração, em nome de Jesus aconteça isso. Em nome de Jesus sai isso e sai aquilo, As pessoas têm esses hábitos, essas crendices aí nos lugares aí, Fala em nome de Jesus, começa a se orar ali e depois elas acham assim, que elas têm algum poder, Não tem conhecimento, não tem entendimento, não produz fé com obras, não entrou ali no aposento para saber que está no secreto, depois trazer em público, não conhece Deus verdadeiramente, não conhece o que é fé verdadeiramente, não conhece Deus que é verdadeiramente e vai agindo aí aos seus modos, Aí as pessoas estão ali, se assentam, ouve aquilo ali, Fala, mas tem que falar em nome de Jesus, aí faz uma oração, tal coisa, em nome de Jesus, Diz que. Aí, não, mas está escrito ali que tudo quanto pedires em nome do Filho, o Pai concederá para que o Pai seja glorificado no Filho. Aí não tem entendimento sobre o que significa isso, não. Vai só se fazendo. Tudo em vão. Tudo sem. Tudo fé morta. Então a gente tem que começar a entender o que é fé morta. Porque ele está dizendo que a fé sem obras é morta.
Porque esse dizer quer dizer que as pessoas têm uma fé que não tem obras, não tem frutos. É tudo em vão, é sem entendimento, né? O que está escrito nas escrituras? Meu povo sofre por causa do quê? Que ele fala que ele descreve ali que o povo sofre por causa do quê? Não tem conhecimento nem entendimento da minha palavra. Meu povo sofre por não conhecer as escrituras nem o seu poder. Não é isso que está escrito ali? Mas as pessoas pensam, as pessoas refletem, as pessoas meditam, questionam. Elas são bem-aventurados, Salmo 1, né? Que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se assenta à roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Será que a gente é isso? Será que a gente é aquela árvore plantada junto aos ribeiros de água que dá seu fruto na estação própria? Será que tudo que a gente faz prospera? Né? Não estou falando de parte material, não. Estou falando de partes espirituais, parte de entendimento, parte daquilo que a gente diz que crê, que professa uma fé, que tal coisa e tal coisa. Estamos falando de crer em Deus, de ter um Deus de fé. Então, né, a gente tem que ir pensando. Falamos em nome de Jesus, né? Será que a gente para pensar se isso faz sentido? Se isso tem profundidade ou seria tudo em vão isso daí? Será que simplesmente eu falo ali uma coisa, ou eu quero expulsar tal coisa ali de uma pessoa, em nome de Jesus, né? Dizem que expulsa mesmo, ou senão começa a aparecer tais coisas ali, né? Umas manifestações ali, tal coisa. Na hora que fala, nossa, aí aparece uma coisa errada, depois tem que tirar tudo aquela coisa errada ali, cai, levanta e sacode, e uma coisa errada ali, uma tais coisa. Então as pessoas ficam ali vendo, né? Mas a gente tem que ver, a gente tem que raciocinar, estranho, né? Tal coisa. Mas a gente pensa, nossa, me falaram que aquilo ali é verdade. Me falaram que eu tenho que falar em nome de Jesus, né? Me falaram que tudo é permissão e vontade de Deus. Me falaram que Deus é isso. Me falaram que eu tenho que ir para tal lugar. Me falaram que eu tenho que fazer outra coisa. Me falaram que eu tenho que fazer mais coisa. Me falaram que eu tenho que fazer isso e aquilo. E a gente não para. A gente é feito. Feito pelo ambiente que a gente frequenta, né? A gente é feito. A gente não pensa, não para, não medita, não reflete que está sendo feito pelos ambientes, né? A gente começa a conviver ali tal ambiente. A gente fala, não, mas eu sou tal jeito aqui, sou inteligente, sou tal coisa. Mas aí começa a sentar ali. Muitos sabem, né? Muitos sabem que aquilo ali não é verdade, né? Mas tem que fazer outras pessoas acreditar que é verdade. Vamos fazer ali, né? Como nós vamos conseguir manipular? Como nós vamos conseguir, né? Tal coisa. Então as pessoas vão começando a ficar o quê? Alienadas, condicionadas, feitas por mãos humanas, e Deus não pode habitar. Né? Será que Deus é isso? Será que eu falar em nome de Jesus realmente as coisas acontecem? Nossa, se fosse assim, seria. A gente pensa, nossa, já pensou se for verdade, então não teria mal nenhum, não teria doenças, não teria tantas coisas ruins aí. Bastava eu falar essa mágica em nome de Jesus, nossa, tudo tá resolvido. Nossa, em nome de Jesus, todas as coisas aí terminam, doenças, falta de dinheiro, e depressões, e uma coisa e outra, né? Tantos problemas. Em nome de Jesus, acontece isso e aquilo, sai e tal coisa. Será que isso realmente acontece? Será que nós. É porque a gente o quê? Vai seguindo cegos, a gente vai indo. Né? A gente vai indo, desconsegue guiar outros, vamos cair numa cova. Será que a gente não tem medo de cair nas covas, não? Deus fala, né? Ele fala, torna a vós para mim, e eu tornarei para vós outros, né? Trazeis todos os dízimos à casa do tesouro, né? Se encham de mim. Trazer todos os dízimos à casa do tesouro. É vocês se encherem da minha palavra, do Velho e do Novo Testamento. É vocês estudarem, é vocês meditarem, é vocês refletirem. Trazer todos os dízimos é quando a gente entra no aposento, fecha a porta. Para tudo isso daí, essas ignorâncias, esses costumes, essas tradições, fecha essa porta aí. Não traz cargas, não tais coisas, né? Vende essas riquezas, dá para os pobres, vem e me segue. Então a gente tem que entrar no aposento, saber o que está lá no secreto, a gente tem que clamar a Deus, aprender daquele que é manso e humilde de coração. Ele já falou, vinde a mim os cansados e oprimidos.
Aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração. Clame a mim e eu te anunciarei coisas grandes e firmes que não sabes. Então está tudo ali nas Escrituras. Está tudo ali. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Mas se realmente Ele for meu pastor, aí Ele vai me guiar aos passos verdejantes, as águas tranquilas, vai refrigerar minha alma e vai endireitar minhas veredas. Com certeza tá muito torta, né? Eu tô andando por caminhos errados, eu tô nas trevas, eu não tô trilhando o caminho do justo, que vai brilhando mais e mais até esse dia perfeito. Verdadeiramente não estou tendo a fé que agrada a Deus. Não estou conhecendo Ele em espírito e em verdade, ou encarnando, porque Ele é o Verbo. Não existe Deus aí, por aí, que a gente fica pedindo, falando que foi Ele, permissão dele, que é Ele que faz isso, Ele que faz mais coisa. Ele vai existir a partir do momento que a gente ir encarnando Ele, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas quando isso vai ocorrer? Quando nós nascermos de novo, da água do Espírito, Velho e Novo Testamento. Para ver o reino, devemos nascer de novo. E para entrar, nascer da água do Espírito. Enquanto a gente não nascer de novo, não temos Deus. Então, quando teremos Deus? Quando cada pessoa, né? Não vai fazer uma mágica, existe um Deus aí para todos, para ficar, ai, Deus me dá isso, Deus me cura, Deus faz tal coisa. É isso que as pessoas têm na mente, não é? Mas se a gente não passar por um transformar do nosso entendimento, aí vai ficar crendo nisso pro resto da vida e vai se perpetuando. Gerações e gerações, essas crendices, essas religiosidades, esses padrões humanos, esses costumes, essas tradições, essas crendices, vai indo. Como até hoje tá aí, o mesmo pé, né? Aí Deus envia aí teus servos, os profetas, envia teu filho para, né, tá, essas coisas, falar as verdades. Vamos ver se as pessoas querem ouvir a verdade do unigênito Filho de Deus. Acho que carabalai. Então a gente tem que acordar. Nós temos que acordar verdadeiramente, né? Produzir a fé com obras, não fé morta. Não ficar aí com esses costumes aí. Faz isso, faz aquela crendice. Em nome de Jesus. Será que a gente não cai em si? Que isso não faz sentido? Que não tem profundidade? Que é tudo em vão? Por que a gente gosta de ficar fazendo coisas em vão? Né? Ficar falando. Será que vai surtir efeito? Né? Não. Enquanto a gente não mudar, não passar por esse transformar, não trilhar o caminho do justo, não nascer de novo da água do Espírito, o Espírito da verdade tem que vir para nós. O Espírito da verdade está lendo a Escritura. Ele é o Verbo, a mente de Cristo. Deus é a encarnação do Verbo. Ali já está falando, no princípio ele é o Verbo. Ele era o Verbo. E o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus no princípio. Veio para os seus. Vê como? Desde que a pessoa vai ali clamar por Ele, buscar, ter o temor do Senhor, amá-lo para conhecer seus segredos, entrar no aposento. Ele falou, tu quando orares entra no teu aposento. As pessoas estão entrando no aposento ou estão entrando nas tais coisas, nas frias, nos enganos. Nós estamos entrando no aposento? Será que nós estamos tendo um secreto ali com o nosso Deus? A intimidade? Diz que o temor do Senhor são para aqueles que o amam e temem. E o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, é o conhecê-lo, é o adorá-lo em espírito e em verdade. É esses que Deus está procurando, aqueles que querem encarnar Ele, que querem o conhecer verdadeiramente. Graças a ITV Akamai Ministério de Bovers.